compartilhar a tela com. Bom, então, como eu falei, deixa eu ver que tem uma coisinha aqui, cadê o apontador? Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso autônomo e, logo em seguida, falar um pouco sobre a medula adrenal, porque essa região das suprarrenais, né, ou adrenal, ela vai produzir também, mas aí não vai ser um neurotransmissor, vai ser um hormônio, tanto a epinefrina quanto a noradrenalina, né? Tendo uma função hormonal. E que vai atuar nos diversos órgãos do nosso corpo, promovendo os mesmos efeitos que o sistema nervoso autônomo promove, certo? Bem, então vamos iniciar falando sobre a organização do sistema nervoso autônomo. Lembrando que o sistema nervoso autônomo, né, tem lá aquela divisão do sistema nervoso, né, onde o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, onde tem o encéfalo, a medula espinal, e também a outra porção da divisão desse sistema nervoso é em sistema nervoso periférico, onde nós observamos aí os nervos cranianos e os nervos medulares. Em seguida, há uma divisão, mas é uma divisão funcional, onde o sistema nervoso autônomo está inserido. Por sua vez, o sistema nervoso autônomo ele vai apresentar duas subdivisões, melhor, três subdivisões, aonde uma constitui o sistema nervoso autônomo simpático, a outra o sistema nervoso autônomo parasimpático e temos ainda o sistema nervoso entérico, que é colocado em alguns livros, ok? Então, o que vai ser foco de estudo nosso é o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O sistema nervoso entérico, vocês terão a noção quando for tratado do sistema gastrointestinal, certo? Então, quando a gente for falar um pouco da fisiologia desse sistema, vocês terão uma noção do sistema nervoso entérico, que é específico ao sistema nervoso, ao sistema digestório, melhor dizendo, certo? Então, o sistema nervoso entérico só se apresenta no sistema digestório. A gente não vai encontrar, como o próprio nome já sugere, né, entérico, em nenhum outro sistema do nosso corpo, ok? E é ele que vai ser responsável por toda regulação e coordenação das atividades motoras e secretoras desse sistema. Assim sendo, vamos, né, falar sobre o sistema nervoso autônomo, que está aqui representado, né, nas suas duas subdivisões, parasimpático e simpático. Então, é a porção do sistema nervoso central que controla a maioria das funções viscerais do organismo, né? Então, leve em consideração as vísceras. A gente viu que o sistema nervoso motor, ele é voluntário, ele vai estar aí envolvido na geração dos movimentos, né, que estão sob a nossa influência, sobre a nossa influência. Já o sistema nervoso autônomo, não. Como é um sistema peculiar dos órgãos internos, né, das vísceras, então, nós não temos o controle sobre as suas atividades, né? Então, não temos o controle sobre, de certa forma, temos o controle sobre a nossa respiração, mas essa é sobrepujada pelo sistema nervoso autônomo. O coração, a gente não tem, né, esse domínio de reduzir o batimento cardíaco, né? Então, aumentar, né? Nunca. Com relação à atividade do sistema digestório também. Enfim, onde existem vísceras, essas vísceras elas vão ser abastecidas
por nervos pertencentes a esse sistema que vão garantir que essas estruturas elas possam desempenhar a sua atividade. As características do sistema nervoso autônomo: rapidez e intensidade nas alterações das funções viscerais. Um exemplo que podemos ter em mente é o que acontece, por exemplo, durante a digestão dos alimentos. Então, a gente ingere o alimento e todo o sistema, todos os segmentos, né, do sistema digestório, eles vão estar prontos para receber esse alimento. Então, veja que a resposta aí ela vai ser rápida e a intensidade das alterações vão ocorrer de acordo com o volume de conteúdo ingerido pelo indivíduo, certo? Da mesma forma acontece com a respiração. Se eu estou em uma situação tranquila e sossegada, a minha respiração ela vai corresponder a essa questão, né? Então, a respiração ela também vai ser mais lenta, né? Enquanto que, se eu estiver praticando exercício físico, eu vou ter aí uma respiração mais intensa para atender as demandas, né, do organismo, atender as demandas principalmente dos músculos, ok? A organização geral do sistema nervoso central. Então, com relação à organização geral desse sistema, ele é ativado por centros localizados na medula espinal, tronco encefálico e no hipotálamo, podendo também ter a influência do córtex límbico, certo? Os sinais do córtex límbico podem ser transmitidos para esses centros inferiores, ou seja, para o tronco encefálico, o hipotálamo e a medula espinal, e assim executar, né, uma ação ou reduzir aquela ação. Opera em geral por meio de reflexos viscerais. E os sinais autônomos eferentes são transmitidos aos órgãos do corpo pelas subdivisões, que, como eu falei, né, temos o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático ele vai estar envolvido muitas vezes naquela condição em que o indivíduo ele está tranquilo, ele não está desenvolvendo uma atividade, mas na sua tranquilidade. Enquanto que o sistema nervoso simpático, ele vai atuar aí quando o indivíduo ele está praticando um exercício físico, quando ele precisa lutar, fugir, certo? Nessas situações de estresse, então temos a ativação desse sistema. Então, o sistema nervoso simpático, para aquelas situações que demandam luta ou fuga, estresse, né? E o sistema nervoso parasimpático para aquelas atividades mais sossegadas, né? No entanto, nós vamos ter a atuação sempre desses dois sistemas na manutenção da homeostase, ou seja, se eu, de repente, tive um susto, né, mediante a presença de algum indivíduo, então o sistema nervoso simpático prontamente vai atuar, ele não precisa partir do zero, né? Então, eles sempre vão estar operando, né? Tanto o sistema nervoso simpático como o parasimpático, certo? Nenhum dos dois vão começar do zero, justamente para que essa resposta seja efetiva. A anatomia fisiológica do sistema nervoso autônomo simpático. Então, aqui nós temos algumas informações sobre esse sistema. A primeira delas os seus neurônios, né, vão ter origem. Então, inicialmente, nós vamos ter dois grupos de neurônios, certo? Nós vamos ter os neurônios pré-ganglionares e os neurônios pós-ganglionares, certo? Esses neurônios pré-ganglionares, eles são curtos quando comparados com os pós-ganglionares, eles são mais longos. Com relação à origem desses neurônios pré-ganglionares, eles vão partir dos segmentos torácico e lombar da medula espinal,
ou seja, lá de T1 até L2. Assim sendo, né, ele tem uma origem, né, esses neurônios pré-ganglionares, tóraco-lombar. Então, o tórax e a região lombar vão estar aí envolvidas, né, no encaminhamento de informações para os órgãos efetores. Com relação à localização dos gânglios anatômicos, que são, aí vão estar contidos neurônios pós-ganglionares, estes vão estar situados, né, próximo à medula espinal. Corresponde aí aos gânglios paravertebrais ou pré-vertebrais, certo? Eles são duplos, vão estar próximo à coluna vertebral. Com relação aos comprimentos, como eu falei, né? Os neurônios pré-ganglionares, eles são curtos e os pós-ganglionares, eles são longos. Então, vão envolver aí tanto o sistema nervoso parasimpático quanto o simpático, esses dois tipos de neurônios, certo? E aí, cada um vai ter as suas particularidades. Bem, aqui na figura 1, nós temos o sistema nervoso simpático, onde as linhas vermelhas representam, né, as fibras. Professora, Oi. Brenda tinha levantado a mão, acho que é para tirar uma dúvida. Pronto, fale, Brenda. É porque eu não estou conseguindo visualizar a caixa de diálogo do Meet. Era no slide anterior, a minha dúvida. Era sobre a questão do... Quando uma pessoa tem um glioma, eu queria saber se a origem se é pré-ganglionar vai influenciar na doença. Oi? Quando uma pessoa tem um glioma, eu queria saber se a origem do neurônio, se é pré-ganglionar ou se é anatômico, se influencia no tipo de glioma. Essa parte de patologia, Brenda, eu não sei te dizer, não. Porque está envolvendo aí processos patológicos, né? Essa parte de patologia, vou ficar te devendo. Porque realmente eu não sei aonde vai se originar, não. Ok? Porque aqui a gente trata apenas da fisiologia normal. Alguns assuntos, né? Algumas doenças, elas são abordadas mais de forma breve e até nem é tanto cobrada, porque vocês vão ter a disciplina de patologia. Aí, não sei se vocês já estão vendo, né? Acredito que não. Certo? Então, essa parte eu vou ficar sem resposta para ti. Então, tá certo, professora. Obrigada. Então, vamos voltar aqui para a imagem, né? Onde nós temos o sistema nervoso simpático. Observem que temos fibras de coloração vermelha que representam os neurônios pós-ganglionares, e essas aqui, ó, como eu disse, que as pré-ganglionares, os neurônios, né, eles são curtinhos. Quando eu falo do neurônio, lembrem sempre do axônio, né? O corpo celular vai estar dentro da medula espinal, e o axônio ele vai se dirigir em direção aos gânglios paravertebrais. Sim, aí voltando. Então, essa área em preta pontilhada representa os neurônios pré-ganglionares e em vermelho os pós-ganglionares. Assim sendo, como foi falado, né, eles vão partir do segmento T1, né, onde o corpo celular desses neurônios se encontram nessa região, até a L1, onde também nós vamos ter neurônios pré-ganglionares presentes aí. Então, o que podemos observar? Vejam que eles partem, né, o corpo celular localizado no interior da medula, os axônios partem para fazer sinapse com os neurônios pós-ganglionares. Aqui, a gente mais adiante vai falar do neurotransmissor que vai estar envolvido na transmissão aí do estímulo nessa região,
certo? Então, ocorreu as devidas sinapses, aí a informação vai ser conduzida, como podemos observar, para gânglios que estão situados fora do órgão efetor. Então, nós temos aqui o gânglio celíaco, nós temos aqui o plexo hipogástrico, que vai abastecer, como podemos observar, diversas estruturas, ok? Como o piloro, a medula adrenal, o rim, uretra, o próprio intestino, a região, principalmente aqui, do esfíncter anal, a válvula iliocecal, na bexiga urinária, né? Nós vamos ter o músculo destrutor, que é formado por 3 túnicas de músculo, e o músculo do trígono, certo? Então, todas essas regiões, também não vamos esquecer do brônquio, do coração e dos olhos, também vão receber inervação dessas estruturas, ok? É só com relação a essas regiões aqui, onde nós observamos a formação de gânglios fora desses órgãos efetores. Bem, na figura 2, nós temos as conexões nervosas entre a medula espinal, os nervos espinais, e a cadeia sináptica, e também os nervos sinápticos periféricos. Então, aqui ilustra como se dá esse processo. Então, vejam que, como eu falei, o corpo celular ele vai estar localizado na medula espinal. Como podemos observar, nós temos aqui a raiz posterior, né, em que, olha aqui a sinapse, né, em que a informação ela pode ser passada, mas aqui nós temos a representação do gânglio, né? Observem várias sinapses que são estabelecidas nessa região. Isso acontece porque as informações podem ser conduzidas para o órgão efetor, como também podem ser conduzidas para regiões ascendentes desse glândulo pré-vertebral ou para áreas mais inferiores. Então, existe essa comunicação, como se fosse uma central telefônica, onde pode conduzir informações, né, tanto ascendentes como descendentes, como também para o gânglio. Anatomia fisiológica do sistema nervoso autônomo parasimpático. Bem, então aqui nós vamos ter também dois tipos de neurônios, né, envolvidos na condução da informação para o órgão efetor, onde nós vamos ter o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar. Com relação à origem desses neurônios, nós temos a sua localização, né, do corpo celular, também contida na medula espinal. No entanto, os núcleos vão estar situados nos nervos cranianos, e aí nós temos, né, a participação desses nervos, né, o oculomotor, o facial, o glossofaríngeo e o vago. O vago representa 70% desses neurônios, né, pertencentes aqui aos núcleos dos nervos cranianos. E logo em seguida temos os segmentos sacrais, que vai de S2 a S3, ok? Então, os neurônios pré-ganglionares partem dessas regiões da medula espinal e também dos núcleos nervosos cranianos. Então, na região sacral e na região craniana. Com relação à localização dos gânglios anatômicos, estes vão estar situados no interior do órgão efetor, ou próximo dele, certo? Ou até mesmo sobre ele. Então, com relação aos comprimentos dos axônios, aqui a gente já vai observar um padrão contrário. Então, os pré-ganglionares, eles são mais longos, né? Enquanto que os pós-ganglionares, eles são mais curtos. E aqui nós temos na figura 3 o sistema nervoso parasimpático, onde as linhas em verde, né, representam, aqui representando
os neurônios situados na região sacral da medula espinal, enquanto que aqui nós temos, né, os nervos cranianos participando desse processo, ok? Vejam aqui a importância do nervo vago na inervação do coração, do estômago, do intestino, principalmente aqui do piloro, intestino delgado, intestino grosso, certo? No sistema urinário também, aqui a bexiga sendo abastecida por esse tipo de sistema. E também outras regiões localizadas na região da face, né? Então, aqui são os nervos que vão, né, inervar determinadas estruturas, como o gânglio ciliar, o músculo ciliar do olho, o esfíncter pupilar, o gânglio esfenopalatino, glândulas lacrimais, nasais, o gânglio submandibular, a glândula submandibular, o gânglio óptico e a glândula parótida. Órgãos com dupla inervação. A gente quando fala desses órgãos com dupla inervação, é justamente envolvendo esses dois tipos de sistema, né? Essas duas subdivisões do sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático. Assim, nós vamos ter, dependendo dessa inervação dupla, os efeitos antagônicos, que é o que predomina, certo? Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático inervando determinado órgão e aí atuando de forma antagônica, enquanto um estimula, o outro inibe. Um exemplo aqui que podemos dar é com relação ao nó sinoatrial, que é o marcapasso do coração. Então, o que é que nós podemos observar? Que a atuação dessas duas subdivisões, né? Aumentando ou diminuindo a frequência cardíaca. Quando é que eu vou ter essa frequência cardíaca aumentada? Quando eu tenho uma estimulação simpática. E quando é que eu vou ter a redução da minha frequência cardíaca? Quando eu tenho a atuação aí do sistema parasimpático. Com relação, geralmente é o que predomina, certo? Esse tipo de efeito antagônicos, que são observados em alguns sistemas. O segundo ponto vai tratar dos efeitos complementares que nós observamos em alguns órgãos. Esses efeitos vão promover a estimulação do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático, que é observado por exemplo, nas glândulas salivares. Então, tem essa dupla inervação, no entanto, o que é que nós vamos observar? Que os dois sistemas atuam na secreção da saliva. No entanto, o sistema nervoso simpático vai ser responsável por uma secreção mais espessa e viscosa, certo? Que é o que acontece com o indivíduo quando se encontra, né, nesse estresse que acontece muitas vezes no nosso dia a dia. Então, por exemplo, um indivíduo que vai para o dentista, que tem pavor de sentar ali naquela cadeira. Então, o dentista às vezes consegue até saber que esse indivíduo ele se encontra nervoso, ansioso, estressado por conta da natureza da secreção salivar, né, que se encontra, como eu disse, espessa e viscosa. Já a atuação do sistema nervoso parasimpático vai promover uma secreção mais aquosa, certo? Bem, e o terceiro efeito são os efeitos cooperativos, certo? Onde ambos os sistemas vão promover algumas ações naquele órgão. Um exemplo aí é o que acontece nos sistemas urinários. Então, o reflexo da micção é promovido pelo sistema nervoso simpático e a contração da bexiga vai ser operado pelo sistema nervoso parasimpático. Já no sistema genital, a ejaculação vai ser proveniente da atuação do sistema nervoso simpático e a ereção por parte do sistema nervoso parasimpático. Então, vejam que os dois sistemas aí, eles estão cooperando, né, para realizar uma determinada ação.
os órgãos sem dupla inervação. Então, existem alguns órgãos que vão apresentar apenas uma única inervação. E, geralmente, né, é o sistema nervoso simpático que vai ser responsável por sua inervação. E, como exemplo, nós temos as suprarrenais, né, que vai ter essa inervação por parte do sistema nervoso simpático, os músculos eretores dos pelos também, as glândulas sudoríparas e a maioria dos vasos sanguíneos. Então, como é que isso vai se proceder se só tem um sistema nervoso aí operando? Vai depender da intensidade da atuação desse sistema. Então, quando, por exemplo, a vasoconstrição, eu vou ter essa condição quando o meu sistema nervoso simpático diminui a liberação de neurotransmissores, que vão atuar na musculatura lisa que compõe, né, esses vasos. Por sua vez, quando eu tenho uma produção, uma grande liberação ou estímulo por parte desse sistema, eu tenho a vasodilatação, ok? As características básicas da função simpática e parasimpática. Bem, então agora nós vamos falar um pouco dos tipos de fibras, né? Então, nós vamos ter fibras colinérgicas e fibras adrenérgicas. As fibras colinérgicas são aquelas que, no final da sinapse, no final das terminações nervosas, vão liberar um neurotransmissor. Quando eu digo que essas fibras colinérgicas, é porque o neurotransmissor que vai ser liberado lá na fenda sináptica é a noradrenalina, certo? Desculpem, acetilcolina. Já adrenérgicas, o neurotransmissor que vai ser liberado é a noradrenalina, ok? Então, fibras colinérgicas liberam acetilcolina, fibras adrenérgicas liberam a noradrenalina ou a epinefrina, em menor proporção a epinefrina. Bem, então, as principais substâncias transmissoras secretadas pelas fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas são estas, né? Fibras colinérgicas liberam a acetilcolina e as fibras adrenérgicas liberam a norepinefrina. Os neurotransmissores do sistema nervoso autônomo. Então, nós vamos ter aí o sistema nervoso envolvido, né? O simpático e o parasimpático, tóraco-lombar, porque é dessa região da medula espinal que partem as fibras nervosas, e o sistema nervoso parasimpático, dessa região que vão partir, né, crânio sacral, que vão partir as fibras nervosas. O tipo de neurônio que está envolvido, né, os neurônios pré-ganglionares, né, e pós-ganglionares para o sistema nervoso simpático, e o parasimpático também, os pré-ganglionares e os pós-ganglionares. Então, vamos observar o neurotransmissor que é produzido em cada um desses grupos de neurônios. Com relação aos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático, eles serão do tipo colinérgico, que é aquele que é justamente o neurotransmissor que vai ser secretado na fenda sináptica pelo neurônio pré-sináptico, ou pré-ganglionar, certo? E aí é a acetilcolina, ok? Da mesma forma que vai acontecer com o sistema nervoso parasimpático. Então, os neurônios pré-ganglionares, eles vão liberar acetilcolina. Todos os dois são do tipo colinérgico, certo? Esses pré-ganglionares. Já as particularidades vão acontecer com os neurônios pós-ganglionares, certo? Onde nós vamos ter aí a formação de uma junção neuroefetora, certo? Então, com relação aos neurônios pós-ganglionares para o sistema simpático, eu tanto vou ter aqueles adrenérgicos como os colinérgicos. Se for colinérgico, vai liberar acetilcolina, e se for adrenérgico, a norepinefrina. Então, eu vou ter esses dois tipos de neurotransmissores. Aonde é que eu vou observar
a liberação de acetilcolina, principalmente naquelas estruturas que eu falei, lembram lá dos órgãos que sem inervação dupla? Pois bem, são justamente estes que vão ser abastecidos por esse tipo de neurônio pós-ganglionar, colinérgico. Já os demais, né, principalmente os que observamos dupla inervação, os neurônios pós-ganglionares vão liberar o neurotransmissor norepinefrina, ok? Então, são neurônios adrenérgicos. E no sistema nervoso parasimpático, tanto os neurônios pré-ganglionares quanto pós-ganglionares, todos são colinérgicos, ou seja, todos vão produzir e secretar a acetilcolina, quer seja na fenda sináptica, né, entre ali os neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares, quer seja entre o neurônio pós-ganglionar e o órgão efetor, certo? Então, acetilcolina. A única exceção vai ser aqui com relação ao sistema nervoso simpático. Então, o transmissor parasimpático vai causar efeitos parasimpáticos. E o transmissor simpático vai causar efeitos simpáticos. E aqui nós temos, né, os principais neurotransmissores, né, que falamos ainda há pouco. A acetilcolina, então aqui nós podemos observar a estrutura molecular desse neurotransmissor. E aqui nós temos a norepinefrina, onde também podemos observar a estrutura molecular. Mecanismos de secreção e remoção do neurotransmissor nas terminações nervosas pós-ganglionares. Então, aqui envolve o neurônio pós-ganglionar e o órgão efetor, o tecido efetor, certo? Bem, inicialmente nós vamos falar um pouco sobre essas estruturas, que são as varicosidades. As varicosidades são dilatações que são observadas nas terminações nervosas desse neurônio pós-ganglionar. Essas estruturas, elas contêm o quê? Elas contêm o neurotransmissor, que está armazenado nas vesículas transmissoras, certo? Então, o local de síntese e armazenamento aí da acetilcolina ou norepinefrina, onde vai ser armazenada nessas vesículas transmissoras, certo? E aí, quando o impulso elétrico, né, o sinal elétrico, ou sinal nervoso, como queira, propaga-se, chegando até essa região terminal da fibra nervosa, vai ocorrer justamente a liberação desse neurotransmissor através dessa vesícula transmissora por meio de exocitose. Então, ocorre a exocitose e liberação do neurotransmissor na fenda, aonde esse neurotransmissor ele vai ser jogado na região aqui intersticial, e aí a célula que contém um receptor específico para esse neurotransmissor vai ser responsável, né, pela ligação do neurotransmissor com o seu receptor, e aí uma série de eventos irá culminar para a ação daquele órgão, né, ou aumentar ou diminuir a sua atividade, né, vai depender do neurotransmissor aí envolvido. Também nós vamos encontrar uma riqueza em mitocôndrias. Por quê? Porque essas mitocôndrias, elas são fontes de energia, e como bem sabemos, né, a síntese de qualquer material no interior das células, elas vão requerer uma demanda energética maior, certo? Então, as mitocôndrias, elas vão apresentar um grande número nessas varicosidades, que são os locais que vão ocorrer justamente a síntese e o armazenamento dos neurotransmissores. A exocitose das vesículas transmissoras, né? Como eu falei, para que isso aconteça, tem que existir um potencial de ação que vai percorrer a fibra nervosa, né, o axônio, e até atingir essas regiões, né, no caso as varicosidades, fazendo com que ocorra a liberação desse neurotransmissor. Isso vai acontecer mediante a despolarização
dessa região, certo? Fazendo com que ocorra o aumento da permeabilidade da membrana da fibra nervosa. Com isso, nós vamos ter a entrada, né, o influxo de cálcio e a liberação do neurotransmissor. A acetilcolina, o local de síntese, como foi visto, né, nas terminações nervosas e varicosidades das fibras nervosas colinérgicas. A reação para sua síntese, né, eu vou precisar da acetilcolina, da acetilcoenzima A mais a colina, mediante a uma enzima conversora, que é a colina acetiltransferase, que vai garantir aí a conversão, né, em acetilcolina. Então, preciso dessas duas substâncias, né, a acetilcolina A e a colina, acetilcoenzima A e a colina, né, e através da colina acetiltransferase eu tenho a produção da acetilcoenzima A. A duração de ação do neurotransmissor é alguns segundos, né? Tem ação aí rápida, né? Mas eficiente. A reação química para a decomposição da acetilcolina. Então, a acetilcolina, para ser decomposta, há necessidade de uma enzima, que é a acetilcolinesterase, que está presente na região da fenda, né, da fenda sináptica, ou nas regiões intersticiais aí, entre a fibra nervosa e o órgão efetor, o tecido efetor. Assim sendo, a acetilcolinesterase ela vai atuar na acetilcoenzima, fazendo com que ocorra a liberação de íon acetato mais colina. E a remoção ela vai acontecer pela ação da acetilcolinesterase, como foi já proposto, então consegue decompor, e que está presente, como eu falei, na região intersticial, que corresponde, né, muitas vezes ao tecido conjuntivo local, certo? Ela vai estar ligada, essa enzima, ao colágeno e os glicosaminoglicanos. Bem, e uma nota extra aqui é que a colina, a colina formada, ela sempre vai ser reciclada, certo? Então, sempre a colina vai ser reutilizada lá na região das varicosidades ou terminações nervosas para a produção de mais acetilcolina. Com relação à norepinefrina, o local de síntese vai ser o axoplasma das terminações nervosas, das fibras nervosas adrenérgicas, cuja complementação vai acontecer nas vesículas secretórias. A reação ela vai ter algumas etapas. A primeira etapa, que vai culminar com a síntese da norepinefrina, ela vai acontecer no axoplasma. E aí, o que é que vamos ver com relação a essa região, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou ter aí a tirosina, ela vai ser hidrolisada e formando aí a dopa, certo? Por sua vez, logo em seguida, ocorrida a formação da dopa, vai ocorrer uma decarboxilação, né? Formando a dopamina. Então, vejam que a sequência de eventos para a produção de norepinefrina. Eu tenho aí a formação da dopamina no seu processo de formação. Uma vez ocorrida a formação da dopamina, essa vai ser transportada para as vesículas, né? Aonde a dopamina ela vai ser vai sofrer uma hidroxilação, sendo convertida finalmente na norepinefrina. E aí, com relação às medulas adrenais, essa norepinefrina que chega, né, porque, como eu falei, as suprarrenais elas vão ter inervação apenas pelo sistema nervoso autônomo simpático. Então, esse órgão vai ser estimulado por neurotransmissor, pelo neurotransmissor, né, a norepinefrina.
Chegando lá, essa norepinefrina ela vai sofrer um processo de metilação, sendo convertida em epinefrina, que é secretada, né, que vai ser secretada pela medula das suprarrenais. A duração de ação da norepinefrina, ela também é rápida, ela vai durar alguns segundos. Já a sua remoção pode se dar por 3 vias. A primeira dela, a recaptação para a terminação nervosa adrenérgica, um processo de transporte ativo, viu, gente? Cuja remoção será aí de 50% a 60% da norepinefrina localizada na região, então a recaptação. A segunda via, difusão para a terminação nervosa, para fora da terminação nervosa, para os fluidos corporais adjacentes, e então vai cair na circulação sanguínea, desculpem, aonde vai ser, cai na circulação sanguínea, e aí nós vamos ter a remoção de quase todo o restante dessa norepinefrina. E o que ficar, o resquício que ficar, vai ser retirado pela terceira via, que é destruição por enzimas teciduais encontradas nas terminações nervosas. E aí nós temos a nonamina, oxidase e a catel-O-metiltransferase. Então, essas duas enzimas, elas são responsáveis pela remoção desse restante que permanece aí de norepinefrina presente na região aí intersticial. Bem, os receptores nos órgãos efetores. Até então, a gente viu os tipos de neurotransmissores que são produzidos, né, pelos neurônios pós- e pré-ganglionares. Bem, agora, que tipos de receptores estão presentes nas células efetoras? Nós vamos ter aí receptores para a acetilcolina, a norepinefrina e a epinefrina, que são específicos, né, para cada um. Então, as células efetoras vão ser abastecidas por esses receptores que são específicos. Esses receptores são proteínas transmembranas, então são aquele tipo de proteína que vai ultrapassar toda a bicamada lipídica. A ligação vai ocorrer por meio justamente da ação, né, desse ligante, que é a acetilcolina ou norepinefrina, enfim, o neurotransmissor com a proteína que está presente na membrana celular das células efetoras. Então, a substância transmissora se liga com o receptor e aí nós temos a ligação. Após esse momento, nós vamos observar uma alteração conformacional da estrutura molecular da proteína, certo? E aí, nós temos dois caminhos. Nós vamos ter um caminho onde vão ser ativados, né, o segundo mensageiro, e um caminho em que vão ser abertos, né, os canais iônicos. E com isso nós temos a excitação celular, né? Como eu disse, dependendo da atuação de cada um desses neurotransmissores, né? Que pode também inibir. Os principais tipos de receptores colinérgicos. Então, nós vamos ter os receptores muscarínicos e nós vamos ter os receptores nicotínicos. Os muscarínicos são aqueles que estão localizados, presentes nas células efetoras, certo? Vai ser ativado pela acetilcoenzima, acetilcolina, que é Então, vai ser ativado pela acetilcolina, nós vamos ter aí a utilização da proteína G. Quando essa proteína G ela é utilizada, então vai desencadear aí a utilização de um segundo mensageiro, certo? Então, para que ocorra todo o processo, né, referente à sua atuação. Então, utilizam proteína G como mecanismo de sinalização,
são encontrados em todas as células efetoras, estimuladas pelos neurônios colinérgicos pós-ganglionares sinápticos e parasimpáticos. Então, aquelas células efetoras que são abastecidas por esses neurônios, né, pós-sinápticos, no caso do parasimpático, serão desse tipo, né, receptores muscarínicos, que também serão observados naqueles órgãos que são abastecidos apenas pelo sistema nervoso simpático. Então, os receptores contidos lá também pertencem a esse tipo, né? São receptores muscarínicos. Os receptores nicotínicos são ativados pela acetilcolina, vão abrir canais iônicos, diferentemente do que acontece aqui, né? Que vai ativar, né, o segundo mensageiro. São encontrados nos neurônios pós-ganglionares, tanto do sistema nervoso simpático quanto do parasimpático, certo? Então, envolve, como podemos observar, os neurônios pré-ganglionares, né, que fazem sinapse com os pós-ganglionares. Aqui eu botei pós, mas são prévio. Os tipos principais de receptores adrenérgicos. Então, agora a gente vai falar desses receptores. Nós vamos ter os receptores alfa, e aí 2 tipos de receptores alfa são encontrados, né? O alfa-1 e o alfa-2. Utilizam a proteína G como mecanismo de sinalização, como foi falado anteriormente, é excitado principalmente pela norepinefrina e é excitado, mas de forma mais sutil, pela epinefrina. Já os receptores beta, nós vamos observar a presença de 3 tipos, né? Que é o beta-1, beta-2 e beta-3. Determinadas substâncias químicas vão afetar apenas certos receptores beta, vão utilizar a proteína G também como mecanismo de sinalização, vai ser excitado em menor grau pela norepinefrina, sendo a epinefrina mais eficaz. Então, aqui a gente já tem, com relação ao neurotransmissor envolvido, né, nos receptores alfa, nós temos o predomínio da norepinefrina, que vai se ligar a esses receptores, e com relação aos receptores beta, o predomínio aí da epinefrina, que vai ser mais eficaz. Os receptores adrenérgicos e suas funções. Então, aqui nós temos os receptores alfa, né, e os receptores beta. O que é que os receptores alfa vão ser responsáveis, né? Pela vasoconstrição, pela dilatação da íris, o relaxamento intestinal, a contração dos esfíncteres intestinais, a contração pilomotora, ou seja, envolvendo aí o músculo eretor do pelo, a contração do esfíncter vesical e inibe a liberação de neurotransmissor, no caso, o alfa-2. Já os receptores beta, dependendo do tipo, né? No caso, nós vamos ter aí a vasodilatação, que vai ser promovida pelo beta-2, a cardioaceleração pelo beta-1, a força aumentada do miocárdio, beta-1, o relaxamento intestinal, beta-2, bem como também o relaxamento uterino e a broncodilatação, a calorigênese, né, a formação do calor, né, importante para a manutenção térmica do organismo, também vai ser pelo beta-2, e a glicogenólise, também envolvendo aí a beta-2. A lipólise, ela vai ocorrer mediante a ligação, né, do neurotransmissor com o receptor beta-1. E o relaxamento da bexiga, da mesma forma, utiliza aí o receptor beta-2. E a termogênese, beta-3. Ações excitatórias e inibitórias da estimulação simpática e parasimpática. Nessa tabela, nós temos os efeitos autônomos que são observados nos diversos órgãos do nosso corpo, envolvendo aí a estimulação simpática e parasimpática,
tanto em órgãos que tenham dupla inervação, como naqueles que só apresentam uma única inervação, certo? Como a maioria são inervados duplamente pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, vamos falar dos efeitos. Como eu disse, o que predomina são os efeitos antagônicos, mas isso não quer dizer que os efeitos cooperativos não vão acontecer, certo? Como vimos anteriormente. Então, o olho, nós temos a pupila e o músculo ciliar. A pupila, ela pode se dilatar mediante a atuação aí da estimulação simpática, né, causando amidríase, essa dilatação, e o efeito da estimulação parasimpática é o contrário, é miose. Então, aí nós temos, né, efeitos antagônicos envolvendo tanto o sistema simpático quanto o parasimpático. O músculo ciliar, ele vai estar envolvido na focalização dos objetos. O sistema nervoso simpático vai promover o relaxamento leve, né, vai propor a visão longínqua, enquanto que o parasimpático vai permitir a contração e colaborar aí para a visão próxima. Efeitos também antagônicos. As glândulas, né? Então, nós temos aqui uma série de glândulas. Temos as nasais, as lacrimais, as parótidas, as submandibulares, as gástricas e as pancreáticas. Então, são glândulas exócrinas. O efeito aqui da estimulação simpática vai ser a vasoconstrição e leve secreção, enquanto que a estimulação parasimpática vai ser responsável pela estimulação de secreção copiosa, contendo muitas enzimas, né, nas glândulas secretoras de enzimas. Com relação às glândulas sudoríparas, nós vamos observar que ela vai ser, a estimulação simpática vai promover a transpiração abundante, né, tendo efeito, como eu disse, os receptores que estão presentes lá nas glândulas sudoríparas são do tipo colinérgica. Então, a acetilcolina vai ser o neurotransmissor que vai promover a estimulação, né, no sistema nervoso simpático. E com relação ao parasimpático, nós vamos observar a transpiração nas palmas das mãos, quando envolve esse sistema. E aí, colinérgico, né? As glândulas apócrinas vão ser responsáveis pela secreção espessa e odorífera, tendo aí apenas a participação do sistema nervoso simpático, né? O parasimpático, ele não atua. Os vasos sanguíneos, na sua grande maioria, também vão ser estimulados pelo sistema nervoso simpático, e poucos são aqueles que apresentam, né, essa inervação dupla por meio do sistema, participando aí conjuntamente o sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando isso acontece, pouco ou nenhum efeito é observado. O coração. Então, o miocárdio, ele vai ser tanto inervado pelo sistema nervoso simpático quanto parasimpático. O simpático vai ser responsável pelo aumento da frequência cardíaca, enquanto que o parasimpático, a diminuição. Vai ser também responsável pela força de contração aumentada, que é observada quando estimulado pelo sistema nervoso simpático. Já o parasimpático, essa força de contração vai se encontrar diminuída, principalmente nos átrios. E com relação às coronárias, né, as veias, as artérias coronárias, vai a estimulação simpática promover a dilatação, justamente porque as células são detentoras, né, desse tipo de receptor, o beta-2. E contraídas quando o receptor apresenta, né, essa condição, né, do tipo alfa. E o parasimpático tem a função aí de promover a dilatação das artérias coronárias.
Os pulmões. Nos brônquios, nós vamos observar a atuação do sistema nervoso simpático promovendo a dilatação, a gente chama de broncodilatação, enquanto que o sistema nervoso parasimpático vai promover a broncoconstrição. E é observado, por exemplo, nos indivíduos que têm aí algum quadro alérgico, né? Então, a asma, por exemplo, nós observamos que os indivíduos eles vão ter uma alta produção de muco, vai ocorrer a broncoconstrição, né, em decorrência aí da atuação do parasimpático nas fibras, né, nas fibras musculares lisas, que revestem, né, esse segmento aí dos pulmões. E uma das medidas utilizadas, né, com relação a medicamento, né, é a utilização de substâncias broncodilatadoras, né, tendo aí a epinefrina, né, como um potente broncodilatador, utilizado, né, apropriadamente. Os vasos sanguíneos na região dos pulmões. O sistema nervoso simpático vai promover vasoconstrição leve, enquanto que o sistema nervoso parasimpático vai promover a vasodilatação. O intestino. Aqui nós temos a região do lúmen, formada aí pela parede que constitui esse órgão, e os esfíncteres, que são regiões onde a musculatura circular ela se espessa e acaba tendo essa função de válvula, né? Evitando o refluxo, mantendo o conteúdo durante certo período de tempo dentro do órgão, certo? E tendo, às vezes, até as duas funções. Bem, então, com relação ao lume, né? Então, a parede do intestino é também formado por tecido muscular liso, e aí o sistema nervoso simpático atua nesse tecido, provocando, né, o peristaltismo e tônus diminuídos, certo? Então, a gente vai observar isso, a diminuição dos movimentos peristálticos e do tônus. Já o esfíncter, ele vai apresentar aí o tônus aumentado, né, quando tem a atuação do sistema nervoso simpático. O parasimpático, ele vai promover motilidade do trato gastrointestinal, assim nós vamos observar os movimentos peristálticos, né, bem acentuados no intestino, e o aumento também do tônus, da musculatura. Já os esfíncteres, eles vão se encontrar relaxados, que é justamente para que o conteúdo gastrointestinal possa ser encaminhado para os segmentos seguintes, isso na maioria das vezes. O fígado, o sistema nervoso simpático vai promover a liberação de glicose, enquanto que o parasimpático vai ser responsável pela síntese de glicogênio. A vesícula e ductos biliares, sistema nervoso simpático promovendo o relaxamento dessas estruturas e o parasimpático, contração. O rim, nós vamos observar que o sistema nervoso simpático tende a diminuir o débito da urina, né? E a secreção de renina bem aumentada. A renina, ela é uma enzima conversora, certo? Então, ela vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ela, por sua vez, vai ser convertida lá nos pulmões em angiotensina 2, que é um potente aí vasoconstritor. E enquanto a atuação do sistema nervoso parasimpático, nós não vamos observar nenhum efeito. Na bexiga, o músculo destruçor, que corresponde à camada muscular que está presente na bexiga urinária. Então, esse músculo ele vai se encontrar relaxado quando o sistema nervoso simpático atua, né, ligeiramente relaxado, e já o parasimpático ele vai ter efeito aí
constritor, né? Vai promover a contração. O músculo do trígono, ele vai se encontrar contraído, enquanto que o parasimpático vai promover o relaxamento. Esse músculo do trígono corresponde justamente a essa região onde nós observamos, acredito que vocês viram lá em anatomia, que a região do trígono é fácil de se identificar na bexiga urinária porque ela tem a sua superfície mais lisa. E é aí onde vão estar as aberturas, né, as saídas, né, dos ureteres, certo? Nessa região. O pênis. Então, como a gente viu, vai ter uma atuação de colaboração mútua aí desses dois sistemas, né, onde o sistema simpático vai promover a ejaculação e o parasimpático a ereção. As arteríolas sistêmicas. Nas vísceras abdominais, o sistema nervoso simpático vai ser responsável pela contração, o parasimpático, nenhuma atuação. O músculo vai se encontrar contraído, né, onde nós vamos ter os receptores alfa-adrenérgicos sendo estimulados. Também nós vamos, para aqueles que têm receptores beta-2 adrenérgicos, eles vão estar dilatados, bem como também aqueles que apresentam receptores colinérgicos, ou seja, são sensíveis à acetilcolina. E a pele, a atuação do sistema nervoso simpático, a contração das arteríolas presentes na pele. O sangue, para a coagulação, glicose e lipídios, nós vamos observar que um aumento, né? Um aumento da coagulação, o aumento da glicose no sangue e o aumento de lipídios. E o parasimpático, nenhum. O metabolismo basal, o simpático vai aumentar até 100%, enquanto que o parasimpático, nenhuma atuação. A secreção medular adrenal, aumentada. Então, aqui a gente está falando daqueles órgãos que apresentam apenas uma única inervação. A secreção medular, aumentada. A atividade mental, aumentada. Os músculos piloeretores, contraídos. Os músculos esqueléticos. Nos músculos esqueléticos, nós vamos observar que a glicogenólise vai estar aumentada. E nas células de gordura, a lipólise, né, é observada. A função das medulas adrenais. Bem, então, como podemos observar, as suprarrenais, elas vão estar localizadas sobre os rins. Essas estruturas, né, os rins, têm uma localização na região abdominal posterior, né, do abdômen. Não são envolvidos pelo peritônio, então são retroperitoneais, né, se encontram posterior a essas estruturas. E, como podemos observar, as suprarrenais, elas são glândulas endócrinas, né? Elas vão ser responsáveis pela produção de diversos hormônios, dependendo da região aí envolvida. Ela é dividida em duas regiões, as suprarrenais medulares e as corticais. As corticais vão ser responsáveis por uma série de hormônios, como eu disse, né? Os hormônios aí como cortisol, como o mineralocorticoide, certo? Dentre outros hormônios de natureza, aí os esteroides de uma forma geral, certo? Como aqueles envolvidos, né? Os hormônios, os andrógenos, né? Também são encontrados nessa região também. Já a região medular vai ser responsável pela síntese e secreção de hormônios medulares, conhecidos como epinefrina e norepinefrina, certo? Então, o local de síntese e secreção é a medula,
das suprarrenais. Então, são estimuladas pelo sistema nervoso simpático, como vimos, né? Então, o sistema nervoso simpático inerva essa estrutura, né? A região medular, fazendo com que ocorra, quando estimulada, né? Apropriadamente, a exocitose desses hormônios, né? E esses hormônios, né, vão cair na corrente sanguínea e vão atingir os órgãos-alvos, né, que se encontram distantes, né, dessas estruturas responsáveis pela produção e secreção desses hormônios. Então, o hormônio funciona dessa forma, né? Precisa de cair na corrente sanguínea para atingir o órgão-alvo que se encontra distante. Produzem os hormônios epinefrina, 80% da produção é de epinefrina, e norepinefrina, né, a produção vai ser baixa, 20% apenas. Essas catecolaminas, elas têm quase os mesmos efeitos que a estimulação simpática direta tem, né, sobre o organismo. No entanto, como foi visto, a estimulação do neurotransmissor norepinefrina tem um efeito rápido, né? Então, a meia-vida lá é baixa, é pequena. O efeito rápido. Já com relação aos hormônios, tanto a norepinefrina quanto a epinefrina têm uma meia-vida maior, então o efeito é prolongado, certo? Quando a gente compara com os neurotransmissores, né? Então, os hormônios, eles levam um tempo maior para serem, né, para serem reconduzidos, né? Bem, a duração dos efeitos. 2 a 4 minutos depois do término da estimulação, que vai ser 5 a 10 vezes mais, né, o tempo observado pela estimulação direta, ou seja, aquela promovida pelo sistema nervoso, certo? Então, o hormônio, bora ver os efeitos aqui, né, no tocante à atuação hormonal. Então, a norepinefrina, ela vai ser responsável pela constrição da maioria dos vasos sanguíneos do corpo, aumentando a resistência periférica total, aumenta a atividade do coração, inibe o trato gastrointestinal, dilata as pupilas, aumenta o metabolismo do organismo, né, de 5 a 10 vezes, entre outros. Quando diz assim 5 a 10 vezes menor, é em relação à epinefrina, certo? Então, esses valores aqui é quando eu comparo com a epinefrina. Então, a norepinefrina vai ter 5 a 10 vezes menos aumento no metabolismo quando comparado com a epinefrina. Ambos aumentam o metabolismo, agora quem aumenta mais é a epinefrina. Já com relação ao efeito da epinefrina, vão ter os mesmos efeitos provocados pela norepinefrina, exceto a constrição fraca dos vasos sanguíneos do músculo, o aumento da atividade do coração, vai ter maior efeito, atuam nos receptores beta, e aumento do metabolismo do organismo, que é 100% acima do normal. O valor das medulas adrenais para a função do sistema nervoso simpático. Então, aqui nós temos o sistema nervoso simpático, que, como a gente viu, vai estimular diretamente as suprarrenais, né, a região medular especificamente, bem como também vai estimular diversos órgãos do nosso corpo, né? Promovendo, como é o hormônio ligado aí ao estresse, né? Então, acaba, né, aqueles órgãos que são solicitados, né, na luta ou fuga, ou na atividade física, vão estar mais atuantes, certo? Então, a estimulação direta da medula da suprarrenal, fazendo com que a região medular secrete, né, a epinefrina
em maior proporção e em menor proporção a epinefrina, que cai na corrente sanguínea e também vão atuar nos mesmos órgãos, né, que apresentam esses receptores, né, que apresentam os receptores específicos para esses hormônios. Bem, então aqui mostrando, né, a liberação de epinefrina e norepinefrina diretamente, estimulando aí a medula adrenal, e a estimulação de órgãos direto e indiretamente. Quando a gente fala indiretamente, é justamente quando envolve o hormônio epinefrina e norepinefrina, certo? A estimulação direta é aquela promovida pelo sistema nervoso simpático e a indireta é aquela somada, né, aos hormônios produzidos pelas adrenais, no caso, né, a região medular das adrenais. A importância das adrenais. Bem, então nós temos aqui. Vou desligar. Desculpa, gente. Misericórdia. Até sair aqui da tela. Voltando aqui. É porque eu estou carregando, aí o celular está perto, aí acaba os dois atuando conjuntamente. Meu Deus, assim, voltando aqui, a importância das medulas adrenais. O primeiro, fator de segurança por meio de mecanismos duplos de estimulação simpática. Observem bem, então alguns órgãos vão ser diretamente, né, estimulados pelos neurotransmissores, né, atuando aí o sistema nervoso simpático. Então nós temos essa atividade direta. E indiretamente pelas suprarrenais, né, onde a região medular vai produzir os hormônios, norepinefrina e epinefrina. Epinefrina em uma proporção maior e norepinefrina em uma proporção menor, tendo aí um efeito indireto, né, sobre esses órgãos que contêm, né, que precisam ser estimulados, né. Qual a importância disso? É justamente essa dupla estimulação. Então, tem órgãos que vão tanto ser abastecidos de norepinefrina proveniente do sistema nervoso simpático, quanto também vão apresentar receptores para os hormônios, né? No caso, a epinefrina e epinefrina, certo? Norepinefrina e epinefrina. Por isso que se fala que é um fator de segurança. Se porventura um falhar, eu tenho outro que vai me garantir a atividade daquele órgão, certo? Então, se eu tenho a estimulação simpática bloqueada, eu ainda posso contar com o sistema nervoso, ou com a produção de hormônios pela medula adrenal, certo? O contrário também pode ocorrer, né? O indivíduo, ele extirpou nessas glândulas, ele não tem essas glândulas, então eu vou contar com o sistema nervoso simpático para atuar nos órgãos, né, que apresentam esses receptores que são específicos para esses neurotransmissores. Estimulação das estruturas do corpo não inervadas por fibras nervosas simpáticas diretas, certo? Então, aí é o que eu falei em relação às glândulas suprarrenais, né, que vão secretar e liberar os hormônios epinefrina e norepinefrina. Então, às vezes, aquele órgão ele não é abastecido por esse tipo de inervação, mas aí nós contamos com o hormônio, né, produzido pela medula adrenal. Relação entre a frequência de estimulação e o grau dos efeitos simpáticos e parasimpáticos. Então, o sistema nervoso autônomo. Nós vamos observar uma baixa frequência de estimulação, né, da ordem de 10 a 20 vezes por minuto, enquanto que o sistema nervoso, aliás, né, o sistema endócrino envolvendo a produção
já vai ter uma alta frequência. Então, promove ativação completa dos efeitos autônomos e efeitos simpáticos e parasimpáticos normais. O tônus simpático e parasimpático. Definição. Então, consiste na intensa atividade basal dos sistemas simpáticos e parasimpáticos, respectivamente. No comecinho da aula, eu falei que esses dois sistemas, eles operam, eles estão sempre enviando, né, informações, eles estão operando de certa forma. Eles não começam do zero quando estimulados, porque eles estão lá mantendo esse tônus, né? Quer seja o sistema simpático, quer seja o sistema parasimpático, ok? Então, eles estão aí mantendo esse tônus. Então, quando um é estimulado, não começa do zero. Rapidamente, o neurotransmissor lançado na região da célula ou órgão tecido efetor, justamente permitindo que ele seja estimulado. A importância permite o aumento ou diminuição da atividade do órgão estimulado por apenas um só sistema nervoso. E exemplos, né? No sistema nervoso simpático, vasoconstrição ou vasodilatação das artérias sistêmicas estão ocorrendo o tempo todo, esses ajustes. E no sistema nervoso parasimpático, aumento ou diminuição do peristaltismo do sistema gastrointestinal. Então, isso vai depender, né, da ingestão de alimento. Então, se eu, porventura, faço uma ingestão de um volume significativo de alimento, então eu vou ter aí uma demanda maior por parte desse sistema e, consequentemente, maior secreção promovida por esse sistema, né? E também motilidade. Então, aqui é só mostrando, né, o controle do vaso. Então, está sempre ocorrendo vasoconstrição e vasodilatação, vai depender das condições aí do ambiente, para atender às necessidades desse ambiente. Então, se eu estou num ambiente muito quente, então, o sinal de vasodilatação, do aumento da vasodilatação, vai acontecer para que, né, para atender essa necessidade. Se eu estou num ambiente mais frio, então a gente já observa uma vasoconstrição, certo? Mediada aí pelo sistema nervoso simpático. Como eu disse, o sistema nervoso simpático ele vai inervar a maioria dos vasos, certo? E o que vai determinar é o quanto de estímulo vai ser dado para esses vasos, né? Então, uma maior ou menor liberação de norepinefrina é o que vai garantir essa atuação. O tônus causado pela secreção basal dos hormônios das medulas adrenais. Então, aqui a secreção normal em repouso para a epinefrina é de 0,2 microgramas por quilogramas por minuto, e a norepinefrina é bem menor, é de 0,05 microgramas por quilograma por minuto, certo? Então, esses são os valores, né, de secreção normal em um indivíduo em repouso. Então, o tônus total do sistema simpático vai ser igual à secreção basal da epinefrina e norepinefrina, de forma indireta, somada com a estimulação simpática direta. Então, vai ter aí o aumento, o acréscimo, né, desses hormônios e desses neurotransmissores. O efeito da perda do tônus simpático ou parasimpático. E aqui nós temos como exemplo um caso de desnervação. Então, na desnervação, o que é que vai acontecer? Após 5 a 30 segundos, nós vamos observar a perda do tônus no segmento aí de um determinado órgão. Esse tônus intrínseco do músculo liso, ele vai, transcorrido alguns minutos, horas ou semanas, se restabelecer. É o que a gente chama de adaptação bioquímica.
porque aqui são os processos bioquímicos que vão controlar essa atividade, esse tônus. Então, veja, ocorre a desnervação, no princípio, ocorre a perda do tônus, mas transcorridos alguns dias, horas ou minutos, a adaptação bioquímica acaba permitindo o controle da atividade, restabelecendo aí esse tônus intrínseco. Bem, aqui na figura 4, nós temos o efeito da simpatectomia no fluxo sanguíneo do braço e efeito de dose-teste de norepinefrina, antes e depois da simpatectomia, mostrando a sensibilidade da vasculatura à norepinefrina. Então, no eixo X, nós temos o fluxo temos o fluxo sanguíneo em ml por minuto, e no X, o número de semanas. Então, observe aqui que o fluxo sanguíneo normal é em torno de 200 ml por minuto, né? Então, aqui é a condição normal, certo? Observem que aqui é o efeito da dose-teste de norepinefrina. Então, nós observamos uma pequena queda, mas logo em seguida, o restabelecimento. Quando ocorre a ganglionectomia estelar, ou seja, a retirada aí desse glândula, nós vamos observar um aumento do fluxo sanguíneo no braço, chegando aí aos valores de 400 ml. Isso é no primeiro momento que nós vamos observar, porque a musculatura aí não vai mais sofrer, não, ocorre uma perda do tônus, né? Então, ocorre um relaxamento aí da musculatura lisa que forma a parede desses vasos. E com isso eu tenho esse aumento, né, do fluxo. O que é que acontece com o transcorrer das semanas? Vejam só que ocorre uma redução gradativa do fluxo sanguíneo. Isso resulta justamente desse retorno, né, do tônus, né, sendo aí o tônus intrínseco, né, participando nesse processo. Então, o músculo liso aí vai participar dessa geração de tônus, restabelecendo até certo ponto, né, não volta ao normal 100%, mas ocorre uma queda aí de 100 ml por minuto, vamos supor que aqui seja de 300 ml por minuto o fluxo sanguíneo, certo? Então, nós observamos isso, esse restabelecimento. E aqui é o efeito da mesma dose teste de norepinefrina quando dada, né, a esse indivíduo que foi simpatectomizado, certo? Então, vejam a queda aqui, né, abrupta, desse fluxo sanguíneo e logo em seguida o restabelecimento, mas voltando naquelas condições observadas, né, logo após o transcorrer de semanas, né? Então, em torno aí de 300 ml por minuto, o fluxo sanguíneo. Então, é isso que acontece, né? Existe essa adaptação bioquímica que leva ao retorno do tônus. Não vai ser como de outrora, né? Onde o fluxo sanguíneo no indivíduo aí normal era de 200 ml por minuto, né? Aumenta um pouco, fica em torno de 300 ml por minuto. Mas quando se compara aquele fluxo intenso, logo nos primeiros dias da simpatectomia, né? Isso nós não vamos observar. Estimulação de órgãos discretos em massa pelos sistemas simpáticos e parasimpáticos. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre a descarga em massa promovida pelo sistema nervoso simpático. Isso é observado quando o indivíduo ele se encontra em uma situação de perigo. Então, o que é que vai acontecer com esse indivíduo? Ou ele corre, né, ele foge, né, a fuga, ou ele luta, né, ou ele paralisa, certo? Então, nós vamos ter essas ações aí mediante, né, esse quadro de estresse, certo? Então, o indivíduo viu lá uma situação
perigosa, né? Tipo, foi abordado por um indivíduo armado. Então, tem indivíduos que paralisam. O ladrão leva ele, ele está lá paralisado. Outros, né, fogem, correm, né? E já outros vão para cima do indivíduo, né? Eles vão lutar. Então, qualquer uma dessas ações aí envolve o sistema nervoso simpático. E como a gente viu, o sistema nervoso simpático vai preparar esse organismo ou para, como foi falado anteriormente, né? Ou para a atividade física ou para a luta ou fuga, né? E aí, quais são o que é que vai acontecer com esse organismo para que ele tenha essas reações? Vejam que para lutar e que para fugir, eu preciso aí ativar a minha musculatura. Para eu ativar a minha musculatura, eu preciso de mais fluxo sanguíneo, que vai ser promovido, né, vai ser gerado, né, por um batimento, um trabalho maior do coração. Vou precisar de mais glicose, certo? Vou precisar de mais oxigênio. Então, todo esse aparato que requer na luta ou na fuga, quem vai ser requisitado, quem vai ordenar isso, é o sistema nervoso simpático. É ele que vai ordenar para que ocorra a elevação da pressão arterial por meio da vasoconstrição. É ele que vai aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos ativos, os músculos que estão sendo utilizados, né, para luta ou fuga, né? Nós vamos observar aí a diminuição do fluxo sanguíneo para os órgãos que não são necessários, principalmente o trato gastrointestinal, certo? Então, aquelas regiões que não precisam no momento de um fluxo sanguíneo, vai ocorrer esse desvio, né? Então, fluxo sanguíneo para aquelas áreas que serão requisitadas, né, para a luta ou fuga. E aí, né, diminuição do fluxo sanguíneo para órgãos que não são necessários para a rápida atividade motora. Nós vamos observar o aumento do metabolismo celular do corpo como um todo, o aumento da concentração de glicose no sangue, justamente para levar essa glicose até os tecidos, um aumento da glicólise no fígado e no músculo, o aumento da força muscular, o aumento da atividade mental, elevação da velocidade e intensidade da coagulação sanguínea. Hoje em dia, o que é que está acontecendo conosco, né? Até mesmo nessa situação que estamos vivendo de pandemia. Eu digo isso por experiência própria, eu fui diagnosticada com um quadro enfim, um quadro de ansiedade, que eu ainda não sei se é um quadro de ansiedade generalizada, ainda tem que ser investigado, porque hora ou outra o meu corpo manifesta, mesmo que eu não queira. Às vezes eu acho que é questões que estão no subconsciente, e isso é muito ruim. Você viver ansioso, você acaba, né, sem querer, ativando todas essas atividades, certo? Sem necessidade. Então, o indivíduo que tem um quadro de ansiedade, ele vai, no final do dia, ou ao acordar, né, sentir as dores físicas de quando o indivíduo ele luta ou corre do perigo. Ele vai ter todas essas condições, né? Vai ter taquicardia, né? O coração acelerado, vai ter aumento da pressão, vai ter sanguínea, vai ter problemas gastrointestinais, porque vai lentificar o seu trato gastrointestinal, a memória fica muito ruim, fica péssima, né? Deixa eu ver quais as secreções, saliva, nossa, eu tive, quando eu perdi meu pai, eu entrei num quadro em que eu comia e eu simplesmente me engasgava porque eu não tinha produção de saliva. Aí vem a pergunta, e choro? Não consegui chorar porque não tinha nem lágrimas. Então, todo o sistema nervoso simpático ativado de forma anormal, né? Porque não é normal o indivíduo permanecer 24 horas ansioso. E fora, né, dores musculares,
que em decorrência de ficar tenso, né, a maior parte do tempo. É o que a gente vem observando, né, nesses dias. Então, isso já vinha acontecendo comigo há um bom tempo, fora quando dá aqueles surtos, né, de hipovigilância, que você acha que vai morrer por conta de todos esses sintomas, é horrível, né? Mas se vocês sentem alguma coisa, procure ajuda, gente. Se eu estou dizendo alguma coisa aqui que você acaba caindo, procure ajuda, certo? Então, é terrível viver com esses sintomas e de estresse diário, né? Enfim. Sem falar que muitas vezes o quadro de estresse ele é intensificado também por uma questão hormonal, né? Entra, no caso, a secreção de hormônio cortical, que intensifica ainda mais tudo isso. Então, é terrível. Situação deprimente, mas que tem solução. Controle bulbar, contínuo, mesencefálico do sistema nervoso autônomo. Então, logo no primeiro slide, foi falado, né, que o córtex límbico envia, né, informações para o hipotálamo, para o tronco encefálico. Quando a gente fala de tronco encefálico, né, envolve aí o bulbo e a ponte, e o mesencéfalo também associado aí. Não, ele não faz parte do tronco encefálico, né? Mas encéfalo é outra parte. Então, nós temos todas essas informações, né, que vão ser conduzidas para esses centros inferiores, né, para o mesencéfalo, para o tronco encefálico, né, envolvendo aí até a medula espinal, certo? Então, essas regiões, elas conseguem monitorar, de certa forma, o que é que está acontecendo com o indivíduo, certo? E aí enviam, né, estímulos, né, para as áreas, né, onde nós vamos ter esses grupos de neurônios fazendo esse monitoramento. Não, nessa figura aqui 5, nós temos as áreas de controle autônomo do tronco cerebral e no hipotálamo, certo? Então, o hipotálamo, como está posicionado nessa região, acaba, né, influenciando aí o tronco encefálico. Observem também que no tronco encefálico eu vou ter grupos de neurônios que serão responsáveis, né, como, por exemplo, o controle da bexiga urinária, o centro pneumotáxico, a aceleração cardíaca e vasoconstrição, desaceleração cardíaca, o centro respiratório, né, localizado aqui. Vejam que no hipotálamo eu encontro o controle da alimentação, o balanço da água. Também o hipotálamo vai ser responsável pelo controle da temperatura, dentre outras funções, como o controle, né, do adenohipófise, né? Além de enviar ramos para a neurohipófise. Ok? Então, vejam, né, os centros de controle que estão localizados nessas áreas, certo? Então, eles vão sofrer também estímulos, né, que vão acabar fazendo com que o sistema nervoso simpático e parasimpático opere de acordo com a necessidade do indivíduo. Então, as áreas de formação reticular no tronco encefálico, que consiste nessas áreas em que ocorre um aglomerado de neurônios, o tronco solitário do bulbo, da ponte do mesencéfalo, e os núcleos especiais. Todas essas áreas elas vão estar envolvidas aí no controle das funções autônomas. Então, o controle dos centros autônomos do tronco cerebral das áreas superiores, como eu falei, né, do córtex límbico, acaba, né, controlando, né, mantendo essa relação com os demais centros inferiores. Então, podem afetar quase todos os centros de controle, como ponte, bulbo e mesencéfalo, e, consequentemente, funcionam como uma estação de retransmissão para controlar as atividades iniciadas nos níveis superiores do encéfalo. Então, o sistema límbico informa, né, as condições, acaba deflagrando essas informações para as áreas onde apresentam esses núcleos de neurônios, e aí
dessas regiões serão sinalizadas as respostas apropriadas, né, para atender aí a necessidade. Um exemplo que está localizado no tronco encefálico, né, na ponta e no bulbo, onde nós vamos ter grupos de neurônios envolvidos aí no aumento da ventilação respiratória. Então, nós vamos ter receptores, né, quimiorreceptores e distribuídos, né, principalmente nas artérias principais do nosso corpo, que vão monitorar as concentrações dos gases respiratórios. Então, se eu tenho um aumento do dióxido de carbono, esse quimiorreceptor, ele vai levar a informação até a ponte, né, até o tronco encefálico, e aí esses grupos de neurônios, eles vão processar essa informação e vão enviar uma resposta através do aumento da ventilação pulmonar. E aí, o vago, né, que é o nervo que abastece algumas estruturas, né, ele vai ser o nervo que vai enviar essa informação, vai ser o nervo aferente que vai conduzir essa informação até essa região, certo? Do tronco encefálico. E aí, a resposta vai ser conduzida para os nervos que vão ser responsáveis pela mecânica da respiração, né? Então, o frênico, que vai abastecer o diafragma, que é o principal músculo da respiração, e também aqueles que abastecem os músculos intercostais externos, certo? Então, basicamente é isso. Então, sempre vão ter sensores que vão ficar monitorando essas condições. Quando não é apropriado, né, aquelas condições não são satisfatórias, é enviado um sinal para que ocorra o ajuste. E aí nós temos o sistema nervoso autônomo participando desses processos. Farmacologia do sistema nervoso autônomo. Então, a gente vai falar de alguns fármacos que são utilizados, né? Aqui não trata da patologia, mas de algumas substâncias que corriqueiramente a gente ouve falar, né? Então, fármacos que afetam os órgãos efetores adrenérgicos. Então, são os fármacos simpatomiméticos, né? Miméticos porque acaba imitando, né? O neurotransmissor, né, que é secretado, né, quando não, né? Então, vamos lá. Então, a epinefrina aqui, né, essa ampolinha sendo visualizada na imagem, é um dos representantes, é um dos fármacos que atuam lá nos órgãos efetores, é um fármaco simpatomiméticos. Então, nós vamos ter a norepinefrina, a epinefrina, a metoxamina, a fenilefrina, cujos receptores alfa são ligados, né, a esse fármaco, o que às vezes isoproteretol, e é uma substância que enrola a língua, que vai atuar naquelas células que têm receptores beta, o albuterol nos receptores que apresentam receptores beta 1, certo? Então, todas essas substâncias, elas imitam, né, imitam, né, os fármacos simpatomiméticos, né? Ou, enfim, todos aqueles que atuam no sistema nervoso aí simpático, né, promovendo, como a gente viu, alguns acabam estimulando, né, como acontece na luta e fuga, enquanto outras estruturas, né, acabam sendo inibidas. Por exemplo, o sistema nervoso gastrointestinal tem sua atividade totalmente inibida. Fármacos que provocam a liberação de norepinefrina nas terminações nervosas. Ação simpatomimética indireta. Ou seja, aqui esse fármaco ele não vai se ligar ao receptor específico. Pelo contrário, ele vai atuar, como o próprio nome diz, lá nas terminações nervosas, fazendo com que essas estruturas liberem o neurotransmissor, certo? Então, vai ter uma atuação direta. Então, quem vai se ligar com o receptor
é o neurotransmissor, mas quem vai permitir a liberação desse neurotransmissor é o fármaco. E aqui nós temos alguns exemplos, né? O sulfato de efedrina e teofilina, e temos aqui aqui é só o nome comercial, né? O Venvance, que é conhecido como dimesilato de dislexia, aqui é trava-língua. Deixa eu colocar aqui, porque a letrinha está miúda, né? Então, nós temos a efedrina, representada aqui embaixo, a tiramina e a anfetamina. Esse aqui é... Ai, deixa eu só... Disdexanfetamina, que tem também ação... Então, veja, todos esses fármacos atuam lá nas terminações nervosas e faz com que os neurotransmissores contidos nas vesículas de transmissão sejam eliminados por exocitose. E aí é esse neurotransmissor que vai se ligar ao receptor. Ainda nós temos os fármacos que vão bloquear a atividade adrenérgica, ou seja, vai interromper mesmo. Então, nós temos a reserpina, que vai inibir a síntese de armazenamento da norepinefrina, a guanetidina, que vai bloquear a liberação da norepinefrina, o fenoxibenzamina e o fentolamina, que vai bloquear os receptores A1 e A2, prozosina e terazosina, que vai bloquear os receptores alfa-1, ioimbina, certo? Que vai bloquear os receptores alfa-2. O propanolol, isso aí é bem conhecido nosso, que vai bloquear os receptores beta-1 e beta-2. O altenolol, nebivolol e metoprolol, que vai inibir aí os receptores beta-1. Fármacos que agem nos órgãos efetores colinérgicos e adrenérgicos, né? São os fármacos parasimpatomiméticos ou colinérgicos. Eita, pera aqui, que tem um erro, não tem esse aqui não, viu? Adrenérgico ou adrenérgicos não, é só os colinérgicos. Então, aí nós vamos ter a acetilcolina intravenosa, que vai ser logo, uma vez administrada, ela é logo destruída pela enzima colinesterase, que está presente no sangue e nos líquidos corporais. A pilocarpina também imita, né, a acetilcolina, né, a metacolina, e todos eles vão agir nos receptores muscarínicos, certo? Os receptores muscarínicos são aqueles receptores que estão presentes nos órgãos-alvo, certo? Fármacos que potencializam os efeitos parasimpáticos, os fármacos anticolinesterásicos. Ou seja, vai atuar aí naquela enzima que tem a capacidade, né, a propriedade de degradar, de desdobrar a acetilcolina. E aqui nós temos, né, o neoestigmina, que também é um fármaco conhecido. Então, nós temos a neostigmina, a piridostigmina, ambenônio, minha gente. Todas essas substâncias, elas vão inibir a acetilcolinesterase, certo? Assim, o tempo de permanência da acetilcolina vai ser bem maior, certo? O tempo de permanência nessas regiões. É o que acontece, por exemplo, em indivíduos que têm um caso de... Como é o nome da patologia? Esqueci.
Então, não vou nem falar, porque acabei esquecendo. Mas é utilizada a neostigmina, né, para esses indivíduos. Então, basicamente é isso. Esses fármacos, eles fazem com que a acetilcolina permaneça um tempo maior aí na região de contato entre os terminais nervosos e a célula efetora. Bem, o sexto, fármacos que bloqueiam a atividade colinérgica dos órgãos efetores. São os fármacos antimuscarínicos. E como exemplo, nós temos a atropina, a homotropina, escopolamina. Então, todos eles bloqueiam os receptores colinérgicos do tipo muscarínicos, que estão situados, que estão localizados nos órgãos efetores. Deixa eu ver só um negócio aqui. Depois eu vou ver se... Ah, isso mesmo. Muscarínicos também. Fármacos que estimulam ou bloqueiam os neurônios simpáticos e parasimpáticos pós-ganglionares. No caso, não é pós-ganglionares, é pré-ganglionares, certo? Então, fármacos que estimulam ou os neurônios autônomos pós-ganglionares. Então, nós temos aqui a nicotina, né, que vai atuar nos receptores nicotínicos. Gente, só essa correção, viu? É pré aqui. Aí nós temos a metacolina, que também tem ação nicotínica e muscarínica. Então, vejam que essa substância, ela tanto vai atuar nos receptores nicotínicos, quanto também nos muscarínicos, levando em consideração aqui a acetilcolina, certo? E a pilocarpina, que tem também ação muscarínica. Na verdade, tem ação muscarínica, vai agir nos receptores desse tipo, certo? Fármacos bloqueadores ganglionares. Aí nós temos o íon tetraetilamônio, o íon hexametônio e o pentolínio, certo? Então, vão bloquear a estimulação de acetilcolina nos neurônios pós-ganglionares, nos sistemas simpáticos e parasimpáticos, certo? Então, aqui vai atuar nos gânglios. Bem, e aqui a gente conclui a aula. O livro utilizado foi o Guyton, o capítulo o 61, e aqui estão as páginas, né, que vai de 773 a 785. O material já está postado na PEVAI, sim, com relação às imagens, né, tem que também dar os créditos, né? Deixa eu voltar aqui. As imagens foram obtidas desses sites, certo? E aqui a gente conclui. Sim, aí voltando... Deixa eu só fechar aqui para a apresentação.